Olá, boa tarde, o Você Vale na TV está no ar. Hoje a nossa pauta é sobre visibilidade trans. No dia 29 de janeiro é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Aqui em Sergipe, a data será celebrada com a segunda semana da visibilidade trans de Aracaju, com o tema Despatologização das Identidades. O evento acontecerá de 25 a 29 de janeiro e contará com diversas atividades. E para falar sobre a programação, convidei uma das organizadoras do evento, Sofia Fávero. Ela cursa o 7º semestre de Psicologia na Faculdade Pio X, faz parte da Associação e Movimento Sergipano de Transsexuais e Travestis, participa de conferências ao redor de todo o país. Além disso, Sofia já é conhecida dos internautas há muito tempo. Com sua página Travesti Reflexiva, ela reúne quase 200 mil seguidores no Facebook e, pela primeira vez, concede entrevista para um programa de televisão. Bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Sofia, esperamos muito por você aqui. Aliás, desde março do ano passado que a gente te faz esse convite. Então, obrigado por ter aceito e que sinta muito à vontade aqui com a gente. Obrigada a vocês. E queria saber um pouco de sua trajetória, né? Vamos falar de Sofia, a menina Sofia, que continua, né, com 22 anos, enfim, muito jovem, mas conta um pouco de sua vida, tanto pessoal como profissional. Então, eu me chamo Sofia, né? Eu estou sendo graduanda de Psicologia agora. Eu comecei a administrar uma página chamada Travesti Reflexiva lá em 2012, ainda sem esperar repercussão nenhuma. E não tem uma história muito interessante. Você acha? Assim, eu não sei. Além do marcador da travestilidade, né, o marcador de gênero, eu sou muito caseira, eu sou muito família. Eu acho que eu fujo muito do que a sociedade acredita que seja um estereótipo da travesti. Acho que seria isso, assim. Mas talvez seja por isso que tem uma atratividade à parte. E é por isso que eu penso que você está aqui com a gente, até para compartilhar um pouco como é esse seu movimento, né? Porque não é à toa que você está aí liderando um dos grandes eventos, que é a Semana Trans. Então, é bom para a gente contar como é esse seu sentimento e saber também, porque a Sofia tem 200 mil seguidores no Facebook, que é quase a população, vamos dizer, não 50%, mas 40% da nossa capital Aracaju, né? Imaginando. É bastante. Então tem algum quê, né, de curiosidade entre todos nós, com certeza, sobre o seu perfil. Eu acho que seria mais em relação ao meu humor, a forma que eu passo a informação, acho que a capacidade de rir de mim mesma, assim. Um novo olhar que eu trouxe mesmo, assim, da travestilidade, de como é ser travesti no Brasil, quais são as mazelas, quais são as expectativas, enfim, os anseios, né, a gente também tem eles. E quando você buscou fazer sua página Travesti Reflexiva, você trazia um pouco, né, desse seu sentimento e do que a sociedade também espera de vocês, né? Eu busquei, foi num contexto em que eu havia acabado de me matricular e eu estava frequentando a minha psicóloga na época. E aí, trazendo um link da despatologização, era um contexto em que eu só poderia ser transexual, entende? Assim, porque para a psicologia, a transexual, ela pode ser tudo que a travesti não é. Então, de alguma forma, dentro do contexto terapêutico, dentro do consultório clínico, eu tinha que performar ou parodiar uma transexualidade que muitas vezes não me cabia. E eu acho que eu encontrei na internet um meio de ser quem eu era. Não direi de verdade, entende? Mas um meio de uma catarse, um meio de poder... De traduzir, né? Isso, de estruturar o que eu tinha por dentro para poder esvaziar um pouco. A patologia é aquilo que é considerado uma doença. Então, a patologização de uma identidade, de um gênero, né, o diagnóstico de um gênero, no caso, ele seria detectado num consultório clínico. Por exemplo, se você tem uma febre, ou mais especificamente, por exemplo, na questão do HIV, você faz um exame de sangue e você descobre se você carrega o vírus ou não. Mas a transexualidade não é passível de um exame de sangue, não é passível de um... Não tem um diagnóstico. Justamente, mas o diagnóstico ele é feito a partir
da expectativa do outro, no caso, né? O que o outro vê em você de ser uma mulher ou não. Você afirma que você pertence àquele gênero e o psicólogo, no caso, irá julgar. Então, vamos supor que o psicólogo acha que ser uma mulher é querer ser mãe, por acaso. Então, muitas mulheres não encaixariam nesse estereótipo de ser mãe, porque muitas mulheres não têm uma expectativa materna dentro de si. Então, a gente vê que o diagnóstico de gênero, na verdade, ele é muito subjetivo. E ele parte da própria percepção dos sujeitos, do que é um papel de mulher, do que é um papel de homem. E isso muda muito de acordo com a própria época, de acordo com o próprio contexto, né? Vamos supor, existem homens na Escócia que usam saias. Então, no Brasil, isso não existe. Estão naturalmente incorporados, justamente. Né? Então, em algumas culturas, os homens vão beijar na bochecha dos outros, ou até mesmo na boca, como um cumprimento. Mas aqui no Brasil já é completamente, né, marginalizada essa questão. Então, eu acho que o diagnóstico de gênero, ele parte de um sujeito universal que não existe, que seria um transexual oficial, uma transexual modelo que todas deveriam seguir, que seria basicamente querer ter uma cirurgia de transgenitalização, que seria conhecida pelo senso comum como mudança de sexo, e se encaixar num estereótipo de mulher que nem as mulheres querem caber mais. Então, é isso que eu acho que a psicologia, a psiquiatria acaba empurrando nesses sujeitos, que seria uma promessa identitária, uma forma de ser que muitas vezes é muito mais impositiva, muito mais compulsória do que voluntária. Que já vem da própria educação, isso. Né? Nossa, desde a escola. Uhum. E há um sofrimento sobre isso dentro do ambiente escolar, desde cedo? Sim, há um sofrimento porque, por exemplo, um professor, ele recebe um aluno chamado, por exemplo, Everaldo, e esse aluno pede para ser chamado de Naldo. E o professor vai respeitar aquele pedido, vai falar, pronto, daqui em diante eu te chamo de Naldo para sempre. Mas caso seja uma travesti, por exemplo, ela se chame João no registro civil e queira ter um nome social respeitado como Joana, o professor irá dizer, não vou te chamar dessa forma porque o seu cadastro aqui está como João e eu vou tratar você porque a escola te matriculou dessa forma. Então, há uma resistência muito grande, entende? Até na questão do uso do banheiro, né? Existe uma desinformação muito predominante na sociedade do que as travestis, do que as transexuais fazem no banheiro, que para mim seria só urinar e defecar. E como que funciona, né? Naturalmente? Justamente, porque banheiros possuem cabines, né? Justamente para isso. E há uma resistência muito grande também por parte da escola em permitir esse espaço, em abrir esse espaço para nós. Então, são 5 dias na semana sem poder urinar, 5 dias sem poder defecar. Então, é uma pressão muito grande, um espaço que está dizendo a todo momento, olha, você não pertence aqui. Entende? Nossos banheiros não te acolhem, as nossas salas de aula também não. Então, a escola ela não é reduzida necessariamente ao contexto da sala. Ela tem corredores, ela tem banheiros, ela vai ter coordenações, enfim. Mas a escola, engraçado que desde cedo a gente já ouve falar de gêneros, mas Sim. Direita e esquerda, Sim, né? Rosa ou azul, isso. Homem e mulher. É um gênero completamente irreconciliável, né? Como se homens e mulheres não pudessem se misturar entre si. Um nasce da diferença do outro. Então, a gente vê que meninos, dentro do contexto escolar, não podem ter, de alguma forma, feminilidades, ainda que eles não sejam gays. Então, um menino que use rosa ou um menino que brinque faça algo considerado feminino, ele vai ser completamente estigmatizado. É verdade. Agora, o travesti reflexivo, né, quando a gente fala da sua página, pouca gente sabia que era você que estava por trás, até você se revelar. Sim. Então, daí quando você fala da travesti, eu queria fazer uma menção aqui que eu acho que é importante, que você fala, a partir daquele momento que você fala, eu também faço agora parte dessas estatísticas. O que você quis dizer com aquilo? Eu acho que, de alguma forma, pela travesti pertencer a um contexto latino, pertencer a um contexto brasileiro, não é uma identidade que existe, por exemplo, na Índia. Na Índia, aquelas que são conhecidas como transgênero ou travesti serão as igiras. Então, como chama? Igiras. Igiras. Então, que agora foi reconhecida como terceiro gênero, por exemplo. Então, aqui no Brasil é muito predominante a questão da travestilidade, que é muito cultural. Então, eu sempre acreditei de uma forma que a minha identidade não era perpassada por isso, que eu poderia ser o que eu quisesse em relação a identidades, por exemplo, norte-americanas, que eu poderia ser transexual, ou enfim, transgênero também, né, que é uma tradução estadunidense, que seria transgender. E aí, eu acho que a questão
na minha saída do armário, né, em Sim. relação à página de me reconhecer como Sofia e não mais como travesti reflexiva, que era um personagem, e continua sendo de alguma forma, foi a partir de uma agressão que eu sofri, foi aqui em Aracaju, foi indo para a faculdade. Dentro do transporte Foi dentro público. do transporte público. E aí, enfim, foi uma questão muito debatida na época, foi uma questão que eu preferi externalizar, que me revoltou muito de Talvez alguma se forma. tivesse sufocada, não. Eu acho que sim. Eu acho que havia chegado o momento de ocupar vários espaços, entende? Assim, não simplesmente estar nesses espaços, mas de estar ocupando esses espaços simbolicamente, linguisticamente também, enquanto travesti. Então, eu percebo que muitas pessoas, elas me apresentam como transexuais, elas me cumprimentam como transexuais. Eu lembro que na época dessa agressão, por exemplo, eu estava na delegacia e aí chegou um fotógrafo lá para realizar uma matéria comigo. Minha irmã estava na recepção e ele perguntou onde estava o traveco. Foi? Que é um termo extremamente É um pejorativo. choque, é. Isso. E aí ela captou aquilo, né, rebateu, disse que ele não ia fazer mais entrevista nenhuma comigo. E logo depois ela começou a conversar comigo. Eu falei, não, mas eu não... mas eu sou travesti, Gabi. Aí ela, não, minha irmã, no caso. Aí ela, não, você é transexual, você não pode ser travesti. Porque de alguma forma ela achava que o estigma da palavra era muito grande. As consequências que um termo traria. E a partir daquele momento eu via que eu era construída pela travestilidade de alguma forma. Porque quando as pessoas queriam me ofender, elas me tratavam como travesti, assim, entende? É como se fosse uma pessoa negra que é sempre apresentada como morena, que é assim, é aquela morena, E aquela quando mulata, somos brancos, ninguém entende? cita. Justamente, mas aí quando querem ofender, chamam de negra, querem ofender de alguma forma na identidade que aquela pessoa carrega. É muito sofrido isso. Justamente. E aí eu percebi que eu era construída pela travestilidade muito fortemente. Ainda que eu não soubesse, por exemplo, eu não tinha ouvido que ele tinha me chamado de traveco, mas o nome não parou de se impor sobre mim. Então, mesmo que eu me identificasse como transexual, porque para mim as identificações elas são artificiais, assim, não há diferenciação entre a travesti e a transexual. A sociedade ela acredita muito que essa diferenciação é pautada na vontade de realizar uma cirurgia, né? A transexual, ela supostamente realiza alguma cirurgia e a travesti não. Mentira, assim, isso é um mito médico, no caso, seria uma lenda da medicina. Mas muitas transexuais, elas não realizam operação nenhuma, assim como travestis também não. Não há essa obrigatoriedade em marcar na carne, né? Marcar na pele, no corpo, o que você é internamente. Muito pelo contrário, hoje em dia as travestis, as transexuais, elas podem ser plurais, múltiplas, e eu acho que é isso que eu trago. Então, estarem bem consigo mesmo também. Mesmo, assim, sem essa cobrança social por preencher um corpo extremamente moldado por silicones e etc. De fato. Agora, quando a gente fala de estatísticas, né, aproveitando o fato que você sofreu ali no transporte público, como que está o Brasil em termos, né, de estatísticas? Porque vejo que vocês sofrem muito, assim, em outras questões, até de morte, né? Por um fato de não aceitar uma questão que, além de tudo, acima de tudo, vocês são seres humanos, né? Então, como que está isso? O Brasil é o país que está lá na ponta do iceberg. Sim. Então, assim, Grace, você fala assim na questão dos seres humanos, né? Eu acho que é isso que pesa mais para travestis transexuais, é que elas não se encaixam naquilo que é dado como ser humano, porque o ser humano, ele é muito perpassado pelo gênero. A gente pega, por exemplo, uma mulher grávida andando, você conhece aquela mulher, você vai diretamente perguntar qual é o sexo daquela criança. Então, aquilo cria uma angústia muito grande naquela pessoa, porque começa a trazer uma barriga de um lado para cá, é menina, pro lá, é menino, e tem uma agulha, é menina, e pega um garfo, é menino, você escolhe. Vai no ultrassom mesmo, já faz exame de sangue. E aí, isso não é inocente, entende? Isso é uma vontade de transformar aquele pequeno corpo em humano. Porque a gente só passa a encarar o feto ou o bebê como gente a partir do momento que ele adquire um gênero. Então, não, é um menino. Então, a partir do momento que ele é menino, ele vai ter um brinquedo, ele vai ter um quarto, ele vai ter uma vida desenhada para ele. Justamente. E com a menina da mesma forma, ela vai ter uns brinquedos que vão trancá-la no lar ou uma vida completamente privada a partir daquele enunciado, né? É uma menina, não é tão inocente quanto a gente pode pensar. Então, a travesti, a transexual, ela quebra esse padrão. Ela quebra esse momento de gênero embrionário ou do gênero dado no nascimento, né? Como a própria Simone de Beauvoir, ela disse, né? Não se nasce mulher, torna-se. Então,
transformar esse destino biológico em um destino social é muito sofrido de alguma forma, porque a gente está dizendo o quê? Que ser mulher ou ser homem é algo dado na sociedade, no cotidiano, é algo que na verdade nunca está pronto, né? A gente nunca chega no momento... O meio transforma muitas Isso. vezes, né? A gente não chega no momento do fim, entende? O fim talvez seja a morte, mas a mulher, e também o homem no caso, é um devir, né? Um vir a ser muito constante, então... eu acho que as travestis, elas quebrando isso, geram muita violência, porque isso bagunça muitas verdades, destabiliza muitas... Quebra, né, os paradigmas. Muitos paradigmas assim, que estão muito engessados na cabeça da sociedade. Então, é isso que gera as estatísticas que a gente está comentando agora, que, por exemplo, desde 2008 para cá, mais de 600 travestis foram assassinadas no Brasil. Isso, o Brasil é o país que mais mata travestis transexuais no mundo. Por exemplo, o segundo colocado, que é o México, ele mata 4 vezes menos do que o Brasil. É então, chocante. Isso. Vamos saber daqui a pouco, depois dos comerciais. A nossa convidada de hoje é Sofia Fávero. Ela administra a página Travesti Reflexiva no Facebook e está aqui no Você Vale na TV para falar sobre a segunda semana de visibilidade trans. Continua aqui, voltamos em instantes. É a feira de verão, comidas típicas, artesanato. De 15 a 31 de janeiro, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia. É a feira de verão. Estamos de volta com Você Vale na TV. Hoje a nossa pauta é a segunda semana da visibilidade trans de Aracaju. Estamos aqui com Sofia Fávero para falar mais detalhes sobre o evento. Bom, a semana de visibilidade está muito próximo de acontecer e queria saber sobre o seu envolvimento e qual a sua expectativa sobre este evento que mobiliza e que, enfim, hoje já tem uma participação nacional. Então, a Semana da Visibilidade Trans, né, ela é realizada na semana do dia 29 de janeiro, que instaura a primeira campanha contra a transfobia que foi lançada no Brasil em 2004, que foi Travesti e Respeito, o nome dela, em parceria com o Departamento de STI e AIDS. E aí a gente quis criar essa Semana da Visibilidade porque a gente sofre uma visibilidade agridoce de alguma forma, né? Algumas vezes a gente é muito visível, né, na rua, na sociedade, as pessoas costumam comentar muito quando a gente passa né, nas calçadas, enfim, e invisível em questão de políticas públicas, né? Invisível nas escolas, Perfeito, invisível essa analogia. Nos empregos formais, né? É muito raro encontrar travestis transexuais que trabalhem, por exemplo, como recepcionistas, como faxineiras, enfermeiras. Nunca em altas gerências, isso, né? E não já é difícil isso, nas médias nas consideradas poucas, baixas, né? Imagina nas altas, porque não há essa oportunidade, na verdade. A sociedade, ela cria uma margem muito grande, que é praticamente impossível de ser transpassada. Então, a Semana da Visibilidade, ela vem para contestar essa histórica invisibilidade nas questões das políticas públicas, na educação, na saúde também. Oi. Fala. Não, porque está sempre vinculado, quando falar da AIDS, está vinculado a esse movimento. Isso é bom, é ruim? Por que normalmente atrelamos essas duas questões? Eu acredito que pela população de travestis transexuais ser uma população-chave, né? Antigamente conhecida como grupos de risco, que não se usa mais essa terminologia, mas que precisa de um acolho, né? Um acolhimento, que precisa de um olhar, de uma assistência, e que eu não acho que seja uma questão totalmente boa ou totalmente ruim, entende? Eu acho que seja uma questão de saúde pública em que as travestis elas devem receber uma assistência, porque são uma população-chave de, por exemplo, uma porcentagem em um estudo realizado pela Fiocruz de 12,5% em prevalência de HIV. Então, precisa de alguma forma ser, né, considerável. Isso, justamente. Agora, quando a gente fala da semana, né, do movimento trans, fala quais os locais que vão mobilizar, né? Então, a semana vai ocorrer do dia 25 até o dia 29. Ela é em parceria com a Universidade Federal de Sergipe. Vão ocorrer mesas na OAB e alguns protestos também na Praça Valso Cardoso. A gente vai fazer algumas mesas em relação à própria concepção de gênero na psiquiatria, na psicologia, são mais para os estudantes de licenciatura também. Nós temos mesas em relação à educação, como lidar com essa questão em sala de aula.
não reduzindo a um tema, entende? Assim, questão de tratar as questões de gênero como situacionais. Aqui agora a gente vai tratar sobre questão de gênero? Não, porque nós tratamos sobre questões de gênero o tempo inteiro. Então, tratar uma população que já é exotificada, já é separada da sociedade como um tema novidade, talvez não seja a melhor maneira. Talvez devêssemos tratá-las como parte desse processo, como um conteúdo que também atravessa a educação, atravessa a escolarização, talvez. justamente. Tá. E você tem participado, né, de alguns debates nacionais, tem sido convidado para mesas vivas, enfim, para debates especiais sobre o tema. E você acredita que tem tido avanços nesse sentido? Eu acho que há uma maior preocupação em relação às questões universitárias. Existem alguns projetos, como o próprio Educatrans, que é mantido aqui em Aracaju, em Salvador, ao Transviando o Enem, enfim, são projetos que visam levar essa população para as universidades, porque é muito raro encontrar travestis transexuais que estejam no contexto universitário. Se já é raro na escola, imagina nas instituições de ensino superior. Então, eu acho que está existindo um debate justamente pelas mobilizações por visibilidade, né? É aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente está querendo ser vista, a gente está querendo gritar que existe, que quer ocupar esse espaço também, que são nossos por direito. Claro, e capacidade também não falta, né? Agora, a própria Unesco convidou vocês, sim, né? Você especialmente, para estar à frente de um projeto que chamou a atenção, acho que até internacionalmente falando. E como foi essa sua experiência com a Unesco? O que você fez exatamente que chamou a atenção? Eu acho que foi a minha relação, a minha preocupação em relação à população de travestis que vivem com HIV. Então, eu sempre procuro debater essa questão na página ou em qualquer outro ambiente que eu frequente. E aí a Unesco realizou esse convite para que eu administrasse o seu perfil no Twitter e começasse a debater questões sobre transfobia, sobre preconceito contra as pessoas que vivem com HIV, mais precisamente. E aí foi muito legal, assim. E a receptividade de quem estava ali acompanhando especialmente? Foi grande. Eu acho que é preciso que travestis falem também para travestis, porque se essa é uma população que vive tanto com HIV, que tem uma prevalência tão grande... Então a linguagem comum... Isso, justamente, para que haja uma conscientização. Agora, eu penso que a gente está chegando ao final do programa, assim. Agora, queria saber muito de você, Sofia, porque você, Sofia Fávero, vale. Então, Grace, eu acho que se eu fosse responder essa pergunta com sinceridade, eu diria que Sofia não vale nada. Assim, você acha? Eu acho que eu responderia essa resposta. Porque a sociedade, ela constrói algumas vidas para ter mais valor que as outras. De alguma forma, a vida das travestis, quando é perdida, ela não choca. Então, as travestis, a gente costuma ver os seus assassinatos, eles são muito brutais, com requintes de crueldade. Então, as travestis, elas são assassinadas, elas são estupradas, elas são esmurradas, elas vão ser arrastadas pelo asfalto, porque são crimes muito cruéis, muito selvagens. Então, acho que isso diz que aqueles corpos, eles não valem muita coisa. Mas seria justamente por isso que eu estou aqui hoje, para que passem a valer algo. Então, a minha resposta talvez... Claro, você pulsa esse justamente valor. Seria e que a Sofia sociedade vale precisa muito. Conhecer de perto. Mas muito obrigada, Sofia. Foi extremamente importante ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. O Você Vale na TV desse sábado fica por aqui. Hoje conversei com a estudante de psicologia Sofia Fávero. Se você não acompanhou a entrevista inteira ou gostaria de revê-la, ela estará disponível no nosso portal a8se.com e no aplicativo Atalaia Mais. Eu espero vocês até o próximo sábado. Até lá!